Sogra, esses são os novos donos. Já vendemos tudo. A senhora vai morar na rua agora. Essas foram as palavras que minha nora Tatiana pronunciou com um sorriso cínico no rosto, enquanto eu estava parada na calçada em frente à minha própria casa, segurando minha mala de viagem e tentando processar a cena surreal diante dos meus olhos. Se você quer ouvir mais histórias como essa, se inscreva no canal e aproveite. Já me conte de onde você está ouvindo essa história nos comentários. Meu nome é Margarida, tenho 62 anos, e o que deveria ter sido o retorno de uma das viagens mais maravilhosas da minha vida se transformou no pesadelo mais bizarro que eu poderia imaginar. 10 dias. Apenas 10 dias eu passei naquele cruzeiro pelo Caribe que meu filho Eduardo me presenteou no meu aniversário, dizendo que eu merecia relaxar depois de tantos anos trabalhando duro. Quando o táxi parou em frente à minha casa naquela tarde ensolarada de março, a primeira coisa que notei foi estranha. O portão estava aberto, algo que nunca deixo, principalmente quando viajo. Paguei o motorista e comecei a puxar minha mala pela calçada, com aquela sensação boa de quem está voltando para casa depois de uma viagem incrível. Mas quando passei pelo portão, meu coração gelou. As cortinas da sala estavam abertas e, através da janela, consegui ver que minha casa estava vazia, completamente vazia. Onde deveria estar meu sofá bege de 3 lugares que comprei há 2 anos, havia apenas o piso frio e nu, a estante com minhas plantas, os quadros na parede, tudo havia desaparecido. O que diabos? Murmurei, largando a mala e correndo até a porta da frente. Foi quando vi Tatiana. Minha nora estava saindo pela porta com aquela postura arrogante que ela sempre teve, mas que eu sempre relevei por amor ao meu filho. Ao lado dela, havia um casal que eu nunca tinha visto na vida, um homem de uns 40 anos e uma mulher mais jovem, ambos com expressões desconfortáveis no rosto. Tatiana, o que está acontecendo aqui? Onde estão minhas coisas? Por que minha casa está vazia? As palavras saíram atropeladas da minha boca enquanto eu subia os degraus da varanda. Ela me olhou com aqueles olhos frios e calculistas, cruzou os braços e soltou aquelas palavras que ainda ecoam na minha cabeça. Sogra, esses são os novos donos. Já vendemos tudo. A senhora vai morar na rua agora. Senti minhas pernas bambas. Por um momento, achei que fosse desmaiar ali mesmo. Como assim vendemos tudo? Tatiana, essa é minha casa. O que você fez? Fiz o que era necessário. Ela respondeu com uma frieza assustadora. Eduardo e eu precisávamos desse dinheiro, e francamente essa casa é grande demais para uma pessoa só. A senhora devia estar num asilo, não ocupando um imóvel tão valioso. O casal ao lado dela trocou olhares desconfortáveis. A mulher deu um passo à frente. Olha, talvez a gente deva conversar melhor sobre isso. Não há nada para conversar. Tatiana interrompeu rispidamente. A venda já foi feita. Os documentos estão todos assinados. O dinheiro já foi transferido. Está tudo legal e regularizado. Meu cérebro tentava processar aquela loucura toda. Como ela poderia ter vendido minha casa? Eu não assinei nada. Não dei procuração para ninguém. Olhei ao redor, tentando encontrar algo familiar. Alguma coisa que provasse que aquilo era um pesadelo, e eu acordaria a qualquer momento. Tatiana, onde está o Eduardo? Ele sabe disso? Minha voz saiu trêmula, mas tentei manter a compostura. Eduardo está trabalhando, mas claro que ele sabe. Foi ideia dele, na verdade. Ela mentiu com tanta naturalidade que até parecia verdade. Nós conversamos muito sobre isso enquanto a senhora estava se divertindo no cruzeiro. Decidimos que era hora de vender essa casa e usar o dinheiro para investir em nossos projetos. Ela puxou um envelope do bolso da bolsa de grife que carregava. Uma bolsa que agora eu percebia era caríssima e provavelmente comprada com o dinheiro que ela roubou de mim. Está tudo aqui, sogra. Escritura, contrato de compra e venda, tudo certinho. A senhora pode conferir se quiser, antes de ir embora. Ir embora? Ir embora para onde? Essa é minha casa! Gritei, sentindo as lágrimas começarem a descer pelo meu rosto. Não eram lágrimas de tristeza. Eram de raiva pura, de indignação, de revolta contra aquela situação absurda. O homem do casal se manifestou, visivelmente desconfortável. Olha, senhora,
Nós pagamos um valor justo pela casa. Temos o recibo da transferência. Ela nos mostrou toda a documentação. Documentação falsa! Eu o interrompi. Essa mulher não tem autorização nenhuma para vender minha propriedade. Tatiana riu. Ela realmente riu da minha cara. Sogra, a senhora está fazendo um escândalo à toa. Olhe aqui. Ela abriu o envelope e tirou alguns papéis. Procuração autenticada em cartório, com firma reconhecida. Tudo legal. Peguei os papéis com as mãos tremendo e olhei. De fato, havia uma procuração que parecia oficial, com carimbos e assinaturas. Mas aquela não era minha assinatura. Tatiana havia falsificado tudo. Naquele momento, olhando para aquela mulher que meu filho escolheu para casar, para aquele casal de desconhecidos que pensava ter comprado minha casa e para minha própria casa vazia através da janela, eu poderia ter entrado em desespero. Poderia ter gritado, chorado, implorado, mas não fiz nada disso. Em vez disso, respirei fundo, sequei minhas lágrimas e um sorriso pequeno apareceu no meu rosto. Tatiana franziu o senho, claramente confusa com minha reação. Por que está sorrindo? Ela perguntou irritada. Peguei meu celular do bolso, desbloqueei a tela e comecei a discar um número que eu sabia de cor. Um número que Tatiana deveria ter pensado 2 vezes antes de me fazer usar. O que você está fazendo? Ela perguntou, com um toque de nervosismo na voz. Estou ligando para alguém que vai esclarecer essa situação toda. Respondi calmamente, enquanto o telefone chamava do outro lado. Alguém que você deveria ter consultado antes de tentar me roubar. A ligação foi atendida no segundo toque. Doutor Fábio? Aqui é a Margarida. Desculpe incomodar num sábado à tarde, mas preciso da sua ajuda urgente. Estou aqui na frente da minha casa, e parece que alguém tentou vendê-la enquanto eu estava viajando. Vi a cor sumir do rosto de Tatiana quando ela ouviu o nome do meu advogado. E foi nesse momento que percebi. Ela não sabia. Ela realmente não sabia de nada. O silêncio que se seguiu à minha ligação foi ensurdecedor. Tatiana estava parada ali, com os papéis falsos ainda na mão, e eu podia ver o pânico começando a tomar conta daqueles olhos tão confiantes há poucos minutos atrás. Sim, Dr. Fábio, exatamente. Minha nora está aqui dizendo que vendeu minha casa. Inclusive, apresentou um casal como os novos proprietários. Eu falei no telefone, mantendo o tom de voz calmo e controlado, mas sem tirar meus olhos de Tatiana. Ela tem até uma procuração que, supostamente, eu assinei dando autorização para a venda. Coloquei o telefone no viva-voz e subi o volume para que todos pudessem ouvir a voz grave e profissional do Dr. Fábio Rocha, meu advogado há mais de 15 anos. Margarida, isso é extremamente grave. A senhora não assinou procuração nenhuma para ninguém, correto? Correto, doutor. Não assinei nada. Aliás, essa nem é minha assinatura nesses documentos, respondi, olhando diretamente para Tatiana, que começou a morder o lábio inferior nervosamente. Espera aí, o homem do casal interrompeu, dando um passo à frente. A gente pagou R$200 mil de sinal nessa casa. Ela nos mostrou toda a documentação, levou a gente ao cartório. Tudo parecia legítimo. 200 mil? Repeti, incrédula. Minha casa valia pelo menos R$800 mil no mercado atual. Tatiana não estava apenas tentando me roubar. Estava roubando esse casal também, vendendo minha propriedade por uma fração do valor real. A mulher do casal começou a chorar baixinho. Esse era todo o dinheiro que a gente tinha economizado nos últimos 5 anos. A gente queria tanto sair do aluguel. Senti uma pontada de compaixão por aquele casal. Eles eram vítimas tanto quanto eu, apenas peões no plano cruel de Tatiana, mas precisava manter o foco. Tatiana, eu disse, minha voz agora firme como aço. Você quer explicar para essas pessoas e para o meu advogado exatamente como conseguiu esses documentos? Como conseguiu uma procuração com minha assinatura se eu nunca assinei nada? Ela engoliu em seco, tentando recuperar a compostura. Eu tenho uma procuração, sim. A senhora esqueceu que assinou antes de viajar? A senhora é idosa, Margarida. Às vezes a memória falha. Minha memória está perfeitamente bem, obrigada. Cortei rispidamente. E tenho 62 anos, Tatiana. Não sou senil. Margarida. A voz do Dr. Fábio soou pelo viva-voz.
Peça para ela mostrar a data dessa procuração. Estendi a mão. Me dê aqui os documentos. Tatiana hesitou por um momento, mas não tinha escolha com todos olhando. Ela me entregou o envelope com os papéis. Abri e procurei pela data na suposta procuração. 28 de fevereiro de 2024. Li em voz alta. Doutor. Fábio, o senhor consegue verificar aí nos seus registros se existe alguma procuração minha arquivada com essa data? Ouvimos o som de teclas sendo digitadas do outro lado da linha. Verificando aqui no sistema... Não, Margarida. Não há registro nenhum de procuração em seu nome em fevereiro de 2024. Aliás, a última procuração que a senhora assinou foi em abril de 2022, quando autorizou seu contador a representá-la na Receita Federal, e essa procuração foi revogada em dezembro do mesmo ano. O casal trocou olhares horrorizados. O homem deu um passo ameaçador em direção a Tatiana. Você nos enganou. Essa procuração é falsa. Não, vocês não entendem. Tatiana começou a gaguejar, dando passos para trás. Eu tenho direito sobre essa casa. Meu marido é filho único. Essa casa vai ser nossa de qualquer jeito quando eu morrer? Completei a frase que ela não teve coragem de terminar. Então você decidiu acelerar o processo? Me deixar na rua para não ter que esperar? Não é isso! Ela gritou, claramente desesperada agora. Você não entende, Margarida. Eduardo e eu estamos com dívidas, precisamos desse dinheiro. Você vive sozinha nessa casa enorme, é um desperdício. Nós poderíamos usar esse dinheiro para investir, para crescer. Dívidas? Repeti, sentindo meu sangue ferver. Que dívidas? Eduardo tem um ótimo emprego como engenheiro. O que vocês fizeram? Tatiana percebeu que tinha falado demais e fechou a boca, mas o estrago estava feito. Tudo começava a fazer sentido. A bolsa cara, as roupas de grife que ela sempre usava, as viagens que postava nas redes sociais toda semana. Eles estavam vivendo acima das possibilidades e agora queriam usar minha casa para cobrir o buraco. Doutor. Fábio, eu disse, voltando minha atenção para o telefone. O que precisamos fazer agora? Primeira coisa, não deixe ninguém entrar ou sair dessa casa com nada. Segundo, vou ligar imediatamente para a polícia para registrar tentativa de estelionato e falsificação de documento público. Terceiro, vocês, o casal que fez o pagamento, vão precisar prestar depoimento também. Vocês são vítimas e testemunhas. A mulher do casal começou a chorar mais alto. Nosso dinheiro? Meu Deus, nosso dinheiro. Fique calma, senhora. O Dr. Fábio disse com gentileza. Vamos fazer tudo o que for possível para recuperar o valor de vocês. A pessoa que cometeu o crime terá que devolver, além de responder criminalmente. Tatiana estava pálida agora, as mãos tremendo visivelmente. Eu posso devolver o dinheiro. Está tudo na conta ainda, eu não gastei nada. Foi um mal-entendido. Eu só queria ajudar. Ajudar? Eu ri, mas era uma risada amarga, sem humor. Tatiana, você falsificou minha assinatura, forjou documentos oficiais, invadiu minha casa enquanto eu estava viajando, vendeu minha propriedade sem minha autorização e tentou me deixar literalmente na rua. Em que universo isso é ajudar? Eu achei que... Ela tentou falar, mas as palavras morreram em sua garganta. A senhora achava o quê? Que eu era velha e burra demais para me proteger? Minha voz estava cada vez mais firme. Que eu não tinha recursos, não tinha advogado, não tinha nada que pudesse impedir seu plano? Você subestimou a pessoa errada, Tatiana. Nesse momento, ouvi o som de sirenes ao longe, ficando cada vez mais alto. O Dr. Fábio tinha sido rápido. A polícia já estava chegando. Margarida, a voz dele soou pelo telefone. A viatura está chegando aí. Já expliquei a situação para o delegado de plantão. Eles vão colher os depoimentos e apreender os documentos falsos. A senhora está bem? Precisa que eu vá até aí? Estou bem, doutor. Muito obrigada pela ajuda rápida. Não precisa agradecer. É para isso que estou aqui. Ah, e Margarida, tem mais uma coisa que a senhora precisa saber. Algo que vai ser importante para esse caso. O que é, doutor?
Uma viatura da polícia parou em frente à casa, as luzes ainda piscando. 2 policiais desceram do veículo e começaram a caminhar em nossa direção. Vou explicar pessoalmente quando chegar aí. Estou saindo agora do escritório. Mas adianto uma coisa. Há detalhes sobre a propriedade dessa casa que sua nora claramente desconhece. Detalhes que vão mudar completamente essa situação. Olhei para Tatiana, que estava observando os policiais se aproximarem com uma expressão de puro terror no rosto. Que tipo de detalhes, doutor? Perguntei, curiosa. Detalhes que vão provar, sem sombra de dúvida, que ela nunca poderia ter vendido essa casa, nem mesmo com uma procuração verdadeira. E foi nesse momento que vi Tatiana começar a entender a magnitude do erro que havia cometido. Os 2 policiais subiram os degraus da varanda com expressões sérias e profissionais. O mais velho, um sargento de uns 50 anos com cabelos grisalhos, olhou para o pequeno grupo reunido ali e perguntou diretamente: "Quem é a proprietária do imóvel?" "Eu sou", respondi, dando um passo à frente. "Meu nome é Margarida Fontes Almeida, e essa é minha residência. E a senhora?" Ele se virou para Tatiana, que estava visivelmente tremendo agora. Eu sou a nora dela, Tatiana Mendes Almeida." O policial mais jovem tirou um bloco de anotações do bolso. "Entendemos que houve uma tentativa de venda fraudulenta do imóvel. É isso mesmo?" "Exatamente, oficial", eu disse, mantendo minha voz firme e clara. "Voltei de uma viagem hoje e encontrei minha casa vazia, com minha nora aqui afirmando que tinha vendido tudo. Ela apresentou documentos falsificados, incluindo uma procuração que eu nunca assinei. Entreguei os papéis ao sargento, que começou a examinar cada um com atenção. Tatiana tentou intervir. "Oficial, isso é um mal-entendido entre família. Não precisamos envolver a polícia. Podemos resolver isso entre nós." "Senhora." O sargento a interrompeu sem tirar os olhos dos documentos. "Falsificação de documento público e estelionato são crimes graves. Não são mal-entendidos familiares. E pela gravidade da situação, a senhora vai precisar nos acompanhar para prestar depoimento." "Mas eu tenho direitos!" Tatiana protestou, a voz subindo uma oitava. "Sou casada com o filho dela. Essa casa eventualmente seria nossa também." Ainda estava com o telefone na mão, o Dr. Fábio ouvindo tudo pelo viva-voz. Aproveitei o momento para fazer a pergunta que estava me queimando por dentro desde a última fala dele. "Dr. Fábio, o senhor ainda está na linha?" "Sim, Margarida. Estou no carro agora, a caminho daí. Chego em 10 minutos. O senhor mencionou que havia detalhes sobre a propriedade da casa que minha nora desconhece. Acho que agora é o momento certo de esclarecer isso, não acha? Com as autoridades presentes e tudo." Ouvi um suspiro do outro lado da linha. E então, a voz do Dr. Fábio soou alta e clara pelo viva-voz, para que todos pudessem ouvir. "Com certeza. Oficiais, meu nome é Fábio Rocha, advogado da senhora Margarida há 15 anos. O que a nora dela tentou fazer hoje é não apenas criminoso, mas também impossível de ser executado, mesmo se a documentação fosse legítima." Tatiana franziu o senho, confusa. "O que você quer dizer com impossível? É uma casa comum, com escritura normal." "Não, Tatiana, não é", eu disse. E não consegui segurar um pequeno sorriso. Era a hora dela aprender uma lição importante sobre subestimar as pessoas. "Explique, doutor." O sargento pediu, agora também interessado. Em março de 2023, por orientação minha e seguindo uma estratégia de planejamento patrimonial, a senhora Margarida constituiu uma holding familiar, uma empresa de administração de bens. O imóvel em questão não está mais em nome dela como pessoa física. Está registrado como patrimônio da empresa MFA Participações Ltda, da qual apenas a senhora Margarida é sócia proprietária. Eu vi a cor drenar completamente do rosto de Tatiana. Suas pernas pareceram fraquejar, e ela teve que se apoiar na parede para não cair. "Isso significa", o Dr. Fábio continuou, "que mesmo se a procuração fosse verdadeira, ela só poderia autorizar transações em nome da pessoa física Margarida. Para vender um imóvel da empresa, seria necessário uma procuração específica com poderes empresariais, ata de reunião de sócios autorizando a venda,
e uma série de outros documentos corporativos. Nada disso foi apresentado ou poderia ter sido falsificado facilmente. O casal que havia comprado a casa estava agora olhando para Tatiana com uma mistura de raiva e choque. O homem deu um passo ameaçador em direção a ela. Você nem sequer possuía os documentos certos para vender? Você nos roubou R$ 200.000 com papelada falsa que nem serviria se fosse verdadeira? Calma, senhor. O policial mais jovem interveio, colocando-se entre ele e Tatiana. Entendo sua raiva, mas preciso pedir que mantenha a calma. Vamos resolver isso da forma correta. A mulher estava chorando abertamente agora. Nosso dinheiro. Meu Deus, nosso dinheiro. A gente trabalhou tanto. Senti meu coração apertar por aquele casal. Eles eram pessoas honestas que tinham sido enganadas por alguém que eu mesma havia recebido na minha família. Confiado, tratado como filha. Oficial, eu disse, voltando minha atenção para o sargento. Essas pessoas são vítimas tanto quanto eu. Elas pagaram R$ 200.000 de boa-fé, acreditando estar comprando uma propriedade legítima. Minha nora enganou a todos nós. Entendemos, senhora. Eles também precisarão prestar depoimento, mas como vítimas da fraude. Vamos fazer o possível para que recuperem o valor pago. Tatiana finalmente explodiu. Eu posso devolver o dinheiro. Está tudo na conta. Eu juro que não gastei nada ainda. Por favor, não me levem presa. Eu tenho uma filha pequena. Essa informação me pegou de surpresa. Filha? Você e Eduardo têm uma filha? Sim. Ela soluçou. A Melissa tem 3 anos. Ela está com minha mãe agora, mas... Pelo amor de Deus, Margarida, eu não posso ser presa. Minha filha precisa de mim. Por um breve momento, senti um impulso de compaixão. Uma criança inocente que não tinha culpa dos crimes da mãe. Mas então lembrei das palavras de Tatiana quando cheguei. Você vai morar na rua agora. Ela tinha planejado me deixar sem teto, sem lar, sem nada. E usou seu próprio filho como desculpa. Deveria ter pensado em sua filha antes de cometer crimes, Tatiana. Eu disse, minha voz fria. Deveria ter pensado nas consequências antes de falsificar documentos, de roubar pessoas inocentes, de tentar deixar sua sogra na rua. Margarida, por favor. Ela caiu de joelhos, as mãos juntas em súplica. Eu estava desesperada. As dívidas estão nos matando, os credores ligando todo dia, ameaçando processar a gente. Eu não sabia mais o que fazer. E sua solução foi me roubar? Perguntei incrédula. Não foi pedir ajuda, não foi conversar, não foi reestruturar suas dívidas ou buscar orientação financeira? Sua solução foi falsificar documentos e cometer crimes? O doutor. Fábio chegou nesse momento, saindo de um sedã preto e subindo rapidamente os degraus da varanda. Ele era um homem de uns 60 anos, sempre impecavelmente vestido de terno, com uma postura que comandava respeito imediato. Margarida. Ele me cumprimentou com um aceno de cabeça, depois se virou para os policiais. Oficiais, trouxe comigo todos os documentos da empresa e do imóvel. Está tudo aqui. Escritura atualizada em nome da MFA Participações, contrato social da empresa, certidões negativas, tudo que provam que qualquer transação feita hoje é completamente nula. Ele entregou uma pasta ao sargento, que começou a examinar os papéis. Depois, se virou para o casal de compradores. Vocês têm o comprovante da transferência que fizeram? O homem, ainda visivelmente abalado, tirou o celular do bolso e mostrou o extrato bancário. Transferimos R$ 200.000 há 3 dias para uma conta que ela forneceu. Ela disse que era a conta dela, que depois transferiria para o nome dos dois, da venda. Dr. Fábio examinou o extrato. Essa conta é da própria Tatiana, não da empresa. Mais uma prova de que toda a transação era fraudulenta desde o início. Tatiana estava agora completamente quebrada, chorando no chão da varanda da minha casa. A casa que ela tentou roubar de mim. Oficiais, o doutor. Fábio disse formalmente. Como advogado da vítima principal, solicito que seja feito o registro formal da ocorrência e que a suspeita seja conduzida para prestar depoimento. Também peço que seja solicitado o bloqueio judicial da conta bancária para onde o dinheiro foi transferido, garantindo assim a devolução às vítimas. O sargento acenou com a cabeça. Vamos proceder exatamente assim. Senhora Tatiana Mendes Almeida, a senhora precisa nos acompanhar agora.
Enquanto o policial mais jovem ajudava Tatiana a se levantar e a conduzia em direção à viatura, ela olhou para mim uma última vez, os olhos vermelhos e o rosto manchado de lágrimas. Margarida, por favor, não faça isso. Pense na Melissa, pense no Eduardo. Eu estou pensando neles, Tatiana. Respondi calmamente. Estou pensando em como aquela criança precisa aprender desde cedo que ações têm consequências. E estou pensando em como meu filho precisa saber exatamente que tipo de mulher ele escolheu para casar. E com isso, Tatiana foi levada em direção à viatura, deixando para trás o caos que ela mesma havia criado. Depois que a viatura saiu com Tatiana no banco de trás, o silêncio que ficou na varanda era quase palpável. O casal de compradores estava abraçado, ela ainda chorando baixinho enquanto ele tentava consolá-la. O Dr. Fábio estava ao meu lado, organizando os documentos de volta na pasta. E eu simplesmente estava tentando processar tudo o que havia acontecido nas últimas 2 horas. Margarida, o Dr. Fábio tocou meu braço suavemente. A senhora está bem? Quer entrar e sentar um pouco? Entrar onde, doutor? Eu disse com uma risada amarga. Minha casa está vazia. Tatiana vendeu ou escondeu tudo. Na verdade, ele ajustou os óculos. Sobre isso, quando os policiais investigarem, vão descobrir onde estão seus pertences. Geralmente, nesses casos, as coisas não vão muito longe. Ela provavelmente alugou um depósito ou colocou tudo na casa de algum conhecido. O homem do casal se aproximou de nós, a expressão ainda devastada. Desculpe interromper, mas... Doutor, a senhora falou que o senhor vai ajudar a gente a recuperar nosso dinheiro. Como isso funciona? Quanto tempo vai demorar? Aquele dinheiro era literalmente todas as nossas economias. Dr. Fábio se virou para ele com uma expressão compreensiva. Entendo perfeitamente sua situação, senhor. Carlos Pereira. E essa é minha esposa, Amanda. Senhor Carlos, senhora Amanda. Dr. Fábio continuou. O processo será o seguinte. Primeiro, vou solicitar o bloqueio judicial imediato da conta bancária para onde vocês transferiram o dinheiro. Como a transação é recente e o dinheiro ainda deve estar lá, as chances de recuperação são altas. Mas e se ela já gastou alguma coisa? Amanda perguntou, enxugando as lágrimas. Ela mencionou que não gastou nada ainda, eu lembrei. E pelo desespero dela, acredito que estava falando a verdade. Tatiana é muitas coisas, mas numa hora como aquela, mentir sobre isso não faria sentido. Exatamente, concordou o Dr. Fábio. Além disso, mesmo que ela tenha gasto parte do valor, terá que devolver integralmente como parte da reparação pelos crimes cometidos. Ela e o marido podem ter seus salários bloqueados até a devolução total. O marido? Carlos franziu a testa. O filho da senhora estava envolvido nisso? Foi minha vez de franzir o senho. Essa era uma pergunta que estava me atormentando desde o início. Eduardo sabia do plano de Tatiana? Meu filho, que sempre foi um homem honesto e trabalhador, poderia estar envolvido em algo assim? Não sei, admiti. Tatiana disse que foi ideia dele, mas ela estava claramente mentindo para me manipular. Eduardo está no trabalho agora, completamente alheio a tudo isso. A senhora vai contar para ele, doutor? Fábio perguntou suavemente. Antes que eu pudesse responder, meu celular tocou. Olhei para a tela e meu coração apertou. Era Eduardo. Fale dele, murmurei atendendo a ligação. Alô, filho? Mãe, finalmente! Tentei ligar umas 5 vezes. Como foi o cruzeiro? Já chegou em casa? A voz dele estava animada, completamente despreocupada. Não havia culpa ali. Não havia nervosismo. Apenas um filho querendo saber da mãe. Eduardo, eu preciso que você venha aqui em casa agora. É urgente. O tom da minha voz deve ter o alertado imediatamente. Mãe, o que aconteceu? A senhora está bem? Teve algum acidente? Não tive acidente, mas... Filho, só vem, por favor. É sobre a Tatiana. A Tati? O que tem ela? Ela está bem? A Melissa está bem? Elas estão bem. Mas aconteceu algo muito grave e você precisa saber. Onde você está? Estou saindo do escritório agora. Chego aí em 20 minutos. Mãe, está me preocupando. 20 minutos, então. Dirija com cuidado. Desliguei o telefone e olhei para o Dr. Fábio. Ele não sabe de nada, tenho certeza.
Conheço meu filho, conheço a voz dele. Ele está completamente no escuro sobre o que a esposa fez. Isso é bom e ruim ao mesmo tempo. O advogado observou. Bom porque ele não é cúmplice. Ruim porque ele vai receber um choque enorme quando descobrir. Carlos e Amanda trocaram olhares desconfortáveis. Talvez a gente deva ir embora. Carlos sugeriu. Esse é um momento de família. Não. Eu disse firmemente. Vocês ficam. São vítimas tanto quanto eu, e Eduardo precisa ver o estrago que a esposa dele causou. Precisa olhar nos olhos das pessoas que ela prejudicou. Enquanto esperávamos, o Dr. Fábio começou a me explicar os próximos passos legais. A denúncia seria formalizada, Tatiana provavelmente seria indiciada por falsificação de documento público, estelionato e tentativa de apropriação indébita. Dependendo do histórico criminal dela, que eu nem sabia se existia, poderia pegar de 2 a 6 anos de prisão. E a criança? Perguntei, pensando na pequena Melissa que mencionaram. A menina tem só 3 anos. A guarda pode ser revista. O Dr. Fábio explicou. Se a mãe for condenada, o pai pode assumir a guarda total. Mas isso é questão para a vara de família, não criminal. Exatos 19 minutos depois, ouvi o som familiar do carro de Eduardo entrando na garagem. Ele saiu rapidamente, a gravata meio afrouxada depois de um dia de trabalho, e praticamente correu até a varanda onde estávamos. Mãe, o quê? Dr. Fábio, o que está acontecendo? Quem são essas pessoas? Seus olhos percorreram o grupo confuso. Depois se fixaram na minha mala de viagem ainda largada no meio da varanda. E por que a casa está vazia? Ele entrou pela porta aberta e parou no meio da sala, olhando ao redor incrédulo. Mãe, onde estão seus móveis? Onde está tudo? A senhora foi assaltada enquanto viajava? Eduardo, eu disse calmamente. Senta aqui na escada. Precisa sentar para ouvir o que vou te contar. Mãe, está me assustando. O que diabos aconteceu? Sua esposa tentou vender minha casa enquanto eu estava no cruzeiro. Eu disse diretamente, sem rodeios. Não havia forma suave de dizer aquilo. Eduardo piscou várias vezes, processando as palavras. Então riu, mas era uma risada nervosa, incrédula. O quê? Mãe, que história é essa? A Tati não faria isso. Fez. Carlos interrompeu, dando um passo à frente. Ela nos procurou há 2 semanas, disse que era a proprietária da casa, nos mostrou documentos, nos levou a um cartório. Nós transferimos R$200 mil como sinal 3 dias atrás. A cor sumiu do rosto do meu filho. 200 mil... Vocês estão dizendo que a Tatiana... que ela vendeu a casa da minha mãe? Ele olhou para mim, os olhos arregalados. Mãe, eu juro por Deus que não sabia de nada disso. Eu sei, filho. Sei que você não sabia. Onde ela está? Onde está a Tatiana? Ele puxou o celular do bolso, as mãos tremendo. Vou ligar para ela agora. Ela vai ter que explicar essa loucura. Eduardo! O Dr. Fábio interveio com sua voz calma e profissional. Sua esposa foi levada pela polícia há cerca de 40 minutos. Ela está na delegacia prestando depoimento sobre falsificação de documentos, estelionato e outros crimes. Meu filho ficou paralisado, o celular a meio caminho da orelha. Polícia? Delegacia? Crimes? Ele olhou para mim, depois para o advogado, depois para Carlos e Amanda. Isso é um pesadelo. Vou acordar e... Não é pesadelo, Eduardo. Eu disse suavemente, me aproximando dele. É real. Tatiana falsificou minha assinatura, forjou uma procuração, esvaziou minha casa e vendeu para essas pessoas aqui. Quando cheguei do cruzeiro, ela me disse na minha cara que eu ia morar na rua agora. Não, não. Isso não faz sentido. Ele passou as mãos pelo cabelo completamente transtornado. A Tati não faria isso. Ela não é uma criminosa. Ela disse que vocês estavam com dívidas. Eu continuei. Disse que precisavam do dinheiro, que os credores estavam ligando todo dia. Eduardo ficou ainda mais pálido, se é que isso era possível. As dívidas. Meu Deus, as dívidas. Ele se sentou pesadamente na escada, a cabeça entre as mãos. Eu disse para ela que a gente ia resolver, que eu ia pedir um empréstimo, que tinha jeitos legais de lidar com isso. Mas ela ficava desesperada, dizendo que não daria tempo, que ia ficar pior. Quanto vocês devem?
Perguntei gentilmente. 150 mil, ele murmurou. Cartões de crédito, empréstimos que ela fez sem me contar direito. Quando descobri o tamanho da bola de neve, faz uns 3 meses, tentei organizar tudo, mas... Ele olhou para mim com lágrimas nos olhos. Mãe, eu juro que ia pedir sua ajuda do jeito certo. Ia conversar, explicar, pedir um empréstimo com você. Nunca, nunca passou pela minha cabeça fazer algo assim. Eu sei, filho. Eu sei. E foi então que ele desmoronou completamente, chorando ali na escada da casa vazia da própria mãe, destruído pelo que sua esposa havia feito. Passaram-se cerca de 2 horas desde que Tatiana havia sido levada pela polícia. Eduardo estava sentado nos degraus da varanda, ainda em choque, tentando ligar para todos os advogados que conhecia. Carlos e Amanda haviam ido à delegacia prestar depoimento formal, e o Dr. Fábio estava ao meu lado, explicando cada etapa do processo legal enquanto esperávamos notícias. Mãe, Eduardo disse pela 10ª vez, a voz rouca de tanto chorar. Eu não consigo acreditar que ela fez isso. Como eu não percebi? Como eu casei com alguém capaz disso? Filho, pessoas desesperadas fazem coisas terríveis. Eu respondi sentando ao lado dele. Não é culpa sua não ter visto. Ela escondeu muito bem. Meu celular tocou. Era um número desconhecido. Atendi com cautela. Alô? Margarida? É a Simone, irmã da Tatiana. A voz do outro lado estava tensa, nervosa. Por favor, não desligue. Olhei para Eduardo, que arregalou os olhos ao ouvir o nome. Coloquei no viva voz. Estou ouvindo, Simone. Olha, eu acabei de descobrir o que aconteceu. A Tatiana me ligou da delegacia desesperada, pedindo para eu buscar a Melissa na casa da minha mãe e cuidar dela por uns dias. Ela me contou tudo, chorando tanto que mal conseguia falar. E por que está me ligando? Perguntei, mantendo minha voz neutra. Porque ela me pediu para implorar seu perdão. Disse que cometeu o pior erro da vida dela, que estava desesperada com as dívidas e não pensou direito. Ela está apavorada, Margarida. Apavorada de perder a filha, de ir presa, de destruir a família. Ela deveria ter pensado nisso antes de falsificar documentos e tentar me deixar na rua. Respondi friamente. Eu sei que ela errou feio. Mas, por favor, pense na Melissa. Aquela criança precisa da mãe. A Tatiana pode ser muitas coisas, mas ela ama aquela menina mais que tudo. Eduardo tomou o telefone da minha mão. Simone, aqui é o Eduardo. A Tatiana te contou que tentou vender a casa da minha mãe? Que roubou 200 mil reais de um casal inocente? Que falsificou documentos oficiais? Contou, Eduardo. Contou tudo. Ela está destruída. Disse que fez tudo pensando em salvar vocês das dívidas, que não aguentava mais ver os credores ameaçando, que tinha medo de perderem tudo. E a solução dela foi cometer crimes? Eduardo estava começando a ficar com raiva agora, a tristeza dando lugar à indignação. Simone, eu estou há 3 meses tentando reorganizar essas dívidas do jeito certo. Legal. Fiz acordo com credores, cortei gastos, pedi adiantamento no trabalho. Tinha jeitos de resolver isso. Ela disse que tinha medo de te decepcionar, que você já estava tão estressado. Decepcionar, decepcionar! Eduardo gritou, levantando-se. Ela acabou de me decepcionar de um jeito que eu nem sabia ser possível. Ela tentou roubar minha própria mãe, Simone. Minha mãe. Peguei o telefone de volta da mão do meu filho, antes que ele dissesse algo que se arrependesse depois. Simone, agradeço a ligação, mas não posso fazer nada agora. Tatiana cometeu crimes graves e terá que responder por eles. Margarida, por favor. Ela é mãe, é esposa, é uma pessoa que errou, mas que pode se redimir. Ela tentou me deixar literalmente na rua. Eu disse, cada palavra pesada. Esvaziou minha casa, falsificou minha assinatura, enganou pessoas inocentes. Não foi um erro, Simone. Foi uma série de escolhas conscientes e deliberadas. Houve um silêncio do outro lado, depois um suspiro pesado. Entendo. Só peço que pelo menos pense. Não pela Tatiana, mas pela Melissa. Aquela criança não tem culpa de nada.
A guarda da criança é responsabilidade dela e do Eduardo. Não minha, respondi. E desliguei. Eduardo estava andando de um lado para o outro na varanda, as mãos na cabeça. A Melissa. Meu Deus, minha filha. Ela vai crescer sabendo que a mãe é uma criminosa. Que a mãe tentou roubar a própria avó. Eduardo. Eu o peguei pelo braço, forçando-o a me olhar. Respire. Vamos resolver uma coisa de cada vez. A Melissa está segura com a avó dela agora. Ela tem 3 anos. Não vai entender o que está acontecendo. O importante agora é descobrir toda a verdade e tomar as decisões certas. Nesse momento, o Dr. Fábio desligou o telefone com quem estava falando e se virou para nós. Acabei de falar com o delegado. Tatiana confessou tudo. Disse onde estão os móveis. Num depósito que ela alugou na Zona Sul. Também confirmou que o dinheiro dos 200 mil está intacto na conta dela, só que bloqueado agora por ordem judicial. Ela confessou? Eduardo pareceu surpreso. Assim, sem advogado, sem nada? Ela está com advogado, sim. A Defensoria Pública mandou alguém. Mas a confissão foi estratégica. Quanto mais colaborar agora, melhor pode ser a sentença depois. O advogado dela está tentando negociar uma pena alternativa, prestação de serviços, essas coisas. E pode conseguir? Perguntei. Depende. Se for réu primário, se demonstrar arrependimento genuíno, se devolver integralmente o dinheiro roubado e reparar os danos, talvez. Mas não garanto nada. O crime é grave. Eduardo se sentou novamente, derrotado. O que eu faço agora? Como eu volto para casa e explico para minha filha de 3 anos que a mamãe não vai voltar hoje? Como eu olho nos olhos da minha mãe depois que minha esposa tentou fazer isso com ela? Eduardo, olhe para mim, eu disse firmemente, ajoelhando-me na frente dele. Você não tem culpa do que sua esposa fez. Você é uma vítima tanto quanto eu. Ela mentiu para você. Escondeu coisas de você. Tomou decisões sem te consultar. Mas eu devia ter visto os sinais, mãe. As compras caras, as viagens, o jeito que ela sempre arrumava desculpas quando eu questionava os gastos. Desculpas que você acreditou porque confiava nela. Eu completei. Porque você é uma pessoa honesta e presumiu que ela também era. Isso não é fraqueza, filho. É amor. Amor mal colocado, talvez, mas amor. O Dr. Fábio limpou a garganta. Eduardo, preciso ser direto com você. Dependendo de como isso se desenrolar, você pode precisar pensar em separação. Não apenas emocional, mas legal, para proteger seus próprios bens e sua carreira. Separação. Eduardo repetiu a palavra como se fosse um conceito alienígena. 7 anos de casamento, uma filha, e termina assim, com minha esposa presa por tentar roubar minha mãe. Não precisa decidir nada agora. Eu disse suavemente. Mas precisa pensar com clareza. Tatiana tomou decisões que afetaram toda a família. Decisões que têm consequências legais sérias. Nesse momento, meu celular tocou novamente. Dessa vez era um número que eu reconhecia. A delegacia. Senhora Margarida, aqui é o delegado Campos. Estamos concluindo o depoimento da suspeita Tatiana Mendes Almeida. Ela gostaria de falar com a senhora, se possível. Seria uma conversa monitorada, aqui na delegacia, com a presença do advogado dela. Olhei para Eduardo, que estava me olhando com uma expressão mista de esperança e medo. Olhei para o Dr. Fábio, que deu um leve aceno. A decisão era minha. Vou até aí, eu disse, mas quero meu advogado presente também. Claro, senhora. A qualquer momento. Desliguei e olhei para os 2 homens à minha frente. Meu filho destruído e meu advogado leal. Vamos ouvir o que ela tem a dizer, eu declarei. E então vamos decidir o que fazer. Eduardo se levantou, enxugando os olhos. Eu vou com você, mãe. Tem certeza? Vai ser difícil ver ela assim. Tenho certeza. Preciso olhar nos olhos dela e ouvir da boca dela por que fez isso. Por que destruiu nossa família. E com isso, nos dirigimos para a delegacia, prontos para o confronto final com Tatiana. A delegacia estava menos movimentada do que eu esperava para um sábado à tarde. O cheiro característico de café velho e papel misturado com produto de limpeza preenchia o ambiente,
e o som de telefones tocando e vozes abafadas vindo de salas fechadas criava uma atmosfera tensa. O delegado Campos nos recebeu na entrada. Um homem de uns 50 anos, bigode grisalho e uma postura que transmitia autoridade sem ser intimidadora. Ele cumprimentou o Dr. Fábio com familiaridade. Claramente já se conheciam de outros casos. Dona Margarida, imagino que tenha sido um dia muito difícil para a senhora, ele disse, apertando minha mão com firmeza respeitosa. Depois olhou para Eduardo. E o senhor deve ser o filho? Sou. Eduardo respondeu, a voz ainda embargada. Eduardo Almeida, marido da suspeita. Entendo. Sinto muito pela situação de vocês. Casos envolvendo família são sempre os mais dolorosos. Ele nos guiou por um corredor estreito. A Tatiana está numa sala de depoimentos. Ela pediu especificamente para falar com a senhora, Dona Margarida. Disse que precisa explicar, pedir perdão pessoalmente. Como ela está? Eduardo perguntou antes que eu pudesse responder. O delegado suspirou. Sinceramente? Destruída. Chorou durante todo o depoimento. Teve que parar várias vezes para se acalmar. O advogado da defensoria que está com ela disse que nunca viu alguém tão arrependido. Mas arrependimento não apaga crimes, infelizmente. Paramos em frente a uma porta com uma pequena janela de vidro. Através dela, eu podia ver Tatiana sentada numa cadeira de plástico, os ombros curvados, o rosto vermelho e inchado de tanto chorar. Ao lado dela estava um homem jovem de terno, provavelmente o advogado da Defensoria Pública. Antes de entrarem, o delegado Campos disse: preciso deixar claro que essa conversa é voluntária. A senhora não é obrigada a ouvir nada que ela tenha a dizer, e tudo o que for dito aqui será gravado para os autos do processo. Entendo, eu disse. Podemos entrar. Eduardo segurou minha mão por um momento. Mãe, tem certeza? Tenho. Preciso ouvir o que ela tem a dizer. Preciso entender o porquê. O delegado abriu a porta e entramos. Tatiana levantou o rosto imediatamente, e o que vi ali me chocou. Não era a mulher arrogante e cínica de algumas horas atrás. Era alguém completamente quebrado, destruído pela realidade do que havia feito. Margarida, ela começou. Mas a voz falhou, e ela começou a chorar novamente. Soluços profundos que sacudiam todo o seu corpo. Senhora Tatiana, o advogado dela interveio. Lembra o que conversamos? Precisa manter a calma para poder falar. Tatiana assentiu, enxugando o rosto com as mãos trêmulas. Eduardo ficou parado perto da porta, os braços cruzados, a expressão fechada. Eu me sentei na cadeira do outro lado da pequena mesa. Você pediu para falar comigo, eu disse, mantendo minha voz neutra. Então fale. Eu não sei nem por onde começar. Ela disse, a voz rouca. Desculpa, parece tão pequeno, tão insignificante perto do que eu fiz. Então não comece pedindo desculpas. Eu sugeri. Comece me explicando por quê. Por que você fez isso, Tatiana? Por que tentou me roubar, me deixar na rua, destruir tudo? Ela respirou fundo, as mãos ainda tremendo sobre a mesa. As dívidas começaram há uns 2 anos. No início eram pequenas coisas. Um cartão de crédito aqui, uma compra parcelada ali. Mas eu sempre quis dar o melhor para a Melissa, para o Eduardo. Queria que a gente fosse como aqueles casais que eu via nas redes sociais, sabe? Viajando, comprando coisas bonitas, tendo uma vida perfeita. Vida perfeita construída em cima de mentiras e dívidas. Eduardo falou pela primeira vez, a voz dura como pedra. Tatiana olhou para o marido, os olhos cheios de lágrimas. Eu sei, amor. Eu sei que estraguei tudo. No começo, eu escondia as contas de você porque tinha vergonha. Depois, quando você descobriu e tentou organizar tudo, eu já estava tão funda no buraco que entrei em pânico. E sua solução foi falsificar documentos e tentar vender a casa da minha mãe? Eduardo deu um passo à frente, as mãos cerradas. Tatiana, eu estava resolvendo. Fiz acordo com todos os credores, cortei nossos gastos, estava pagando tudo direitinho. Eu sei, ela gritou de volta, depois baixou a voz ao ver o olhar de advertência do delegado. Eu sei que você estava resolvendo, mas eu tinha tanto medo.
Medo de perder a casa, de perder tudo, de você me deixar quando descobrisse o tamanho real da bagunça que eu fiz. O tamanho real? Eduardo riu, mas era uma risada sem humor. Tatiana, você me disse que eram 150 mil. Quanto é de verdade? Ela baixou os olhos, incapaz de encará-lo. 280 mil. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Eduardo ficou pálido, se apoiando na parede para não cair. 280. Como? Como você conseguiu acumular quase 300 mil reais de dívida? Cartões, empréstimos, financiamentos, uma dívida para pagar a outra, juros sobre juros. Ela estava chorando de novo. Eu entrei num ciclo que não conseguia sair, e quanto mais você trabalhava para resolver o que achava que era o problema, mais eu me sentia culpada por estar escondendo a verdade maior. E então decidiu roubar a casa da minha mãe para cobrir suas mentiras. Eduardo concluiu, a voz gelada. Não foi assim, Tatiana protestou. Eu vi a casa dela tão grande, só ela morando ali sozinha, e pensei que ela não ia precisar de todo aquele espaço. Que ela poderia morar num apartamento menor, mais prático para a idade dela, e o dinheiro da venda resolveria nossos problemas. Na minha cabeça distorcida, eu estava até fazendo um favor. Um favor? Eu finalmente falei, minha voz baixa, mas carregada de emoção. Tatiana, você me disse na minha cara que eu ia morar na rua. Me apresentou estranhos como novos donos. Esvaziou minha casa inteira. Em que parte disso você estava me fazendo um favor? Ela enterrou o rosto nas mãos. Eu sei que não faz sentido. Nada do que fiz faz sentido. Eu estava desesperada, completamente fora de mim. As ligações dos credores todo dia, as ameaças de processo, o medo constante. Eu não estava pensando direito, Margarida. Eu só queria que tudo acabasse. E você achou que destruir minha vida ia fazer a sua melhorar? Perguntei, inclinando-me para a frente. Tatiana, eu sempre tratei você como filha. Sempre recebi você de braços abertos na minha família. E você retribuiu tentando me roubar. Eu sei. Ela soluçou. Eu sei, e vou carregar essa culpa pelo resto da vida. Margarida, eu entendo se você nunca me perdoar. Entendo se você quiser que eu apodreça na cadeia. Mas por favor, pense na Melissa. Ela não tem culpa de nada. Ela precisa da mãe. A Melissa tem um pai, Eduardo disse firmemente. Um pai que sempre foi presente, sempre foi honesto, sempre trabalhou duro para dar o melhor para ela. Ela vai ficar bem. Eduardo, por favor. Tatiana estendeu a mão em direção ao marido, mas ele deu um passo para trás. Não. Você fez escolhas, Tatiana. Escolhas terríveis que machucaram pessoas inocentes. Aquele casal que você enganou, eles perderam todas as economias de 5 anos. 200 mil reais que eles juntaram com sacrifício. Eu vou devolver, ela disse desesperada. O dinheiro está bloqueado na minha conta. Eles vão receber de volta. Eu confessei tudo, colaborei com a investigação, mostrei onde estão os móveis. Isso não muda o fato de que você cometeu os crimes. O Dr. Fábio falou pela primeira vez desde que entramos na sala. Colaborar pode reduzir sua pena, mas não apaga o que foi feito. O advogado dela se manifestou. Estamos buscando um acordo. Minha cliente é ré primária. Confessou imediatamente. Está disposta a reparar todos os danos. Estou pedindo pena alternativa. Prestação de serviços, restrição de direitos, multa. Prisão não beneficia ninguém nesse caso, especialmente com uma criança pequena envolvida. Isso é decisão do juiz e do Ministério Público. O Dr. Fábio respondeu. Não nossa. Tatiana olhou para mim, os olhos vermelhos e suplicantes. Margarida, eu sei que não mereço seu perdão. Sei que destruí qualquer chance de ter você como família de novo. Mas te peço, por tudo que é sagrado, não deixe que a Melissa pague pelos meus erros. Ela ama você. Ela te chama de vó Marga com tanto carinho. Meu coração apertou ao ouvir o apelido que minha netinha usava. Uma criança de 3 anos que não entendia nada do caos que a mãe havia criado. A Melissa é minha neta, eu disse calmamente. E nada do que você fez muda isso.
Ela sempre terá lugar na minha vida. Mas você, Tatiana, você quebrou toda a confiança que existia entre nós. Quebrou minha família, machucou meu filho, prejudicou pessoas inocentes. Eu sei, ela chorou baixinho. E agora você vai ter que enfrentar as consequências das suas escolhas. Como todos nós temos que fazer. Levantei-me da cadeira, olhando para ela uma última vez. Não sentia raiva mais. Apenas uma profunda tristeza pelo desperdício de tudo o que poderia ter sido. Espero que você aprenda com isso, Tatiana. E que quando sair dessa situação, seja uma pessoa melhor. Pela sua filha, se não por mais ninguém. E com isso, saímos da sala, deixando Tatiana para trás com suas lágrimas e arrependimentos. Saímos da delegacia em silêncio. Eduardo caminhava ao meu lado como um zumbi, os olhos fixos no chão, as mãos nos bolsos. O sol já estava começando a se pôr, pintando o céu com tons de laranja e rosa. Uma beleza que contrastava cruelmente com a escuridão que todos nós sentíamos por dentro. Quando chegamos ao estacionamento, Eduardo parou ao lado do carro dele e simplesmente desabou. Não chorou, não gritou. Apenas ficou ali, apoiado no capô, respirando com dificuldade como se o ar tivesse se tornado pesado demais para seus pulmões. Eduardo, eu me aproximei, colocando a mão em seu ombro. Filho, olhe para mim. Ele levantou o rosto, e o que vi ali partiu meu coração. Era a expressão de um homem completamente destruído, que tinha visto sua vida inteira desmoronar em questão de horas. Como eu não vi, mãe? Ele disse, a voz quebrada. 280 mil reais de dívida. 280 mil. Como minha esposa acumulou isso sem eu perceber? Que tipo de marido eu sou? O tipo que confiava na pessoa que amava. Eu respondi suavemente. Eduardo, você não tem culpa das mentiras dela. Mas eu devia ter visto os sinais. As compras caras, as viagens que ela insistia em fazer, o jeito que ela sempre tinha dinheiro para coisas que não deveríamos estar comprando. Ele passou as mãos pelo rosto. Eu questionava às vezes, mas ela sempre tinha uma explicação. Disse que tinha economizado, que tinha vendido umas coisas antigas, que tinha recebido um bônus no trabalho, e você acreditou porque não tinha motivo para duvidar. O Dr. Fábio interveio, encostado em seu próprio carro. Eduardo, em todos os meus anos de advocacia, vi dezenas de casos assim. Pessoas honestas casadas com manipuladores que sabem exatamente como esconder seus rastros. Você não é o primeiro, e não será o último. Mas ela tentou roubar minha mãe. Eduardo gritou, socando o capô do carro em frustração. Como eu vou lidar com isso? Como vou olhar para você sem sentir vergonha do que minha esposa fez? Olhe para mim agora. Eu ordenei, segurando seu rosto com as duas mãos e forçando-o a me encarar. Eduardo Henrique Almeida, você me ouve? Você não tem nada do que se envergonhar. Você é meu filho, um homem honesto, trabalhador, um pai dedicado. Os crimes da Tatiana são dela, não seus. Mas eu sou casado com ela, mãe. Perante a lei, nossas vidas estão entrelaçadas. Essas dívidas todas, provavelmente metade vai cair nas minhas costas também. O Dr. Fábio pigarreou. Na verdade, Eduardo, sobre isso, você precisa tomar uma decisão importante e precisa tomá-la rápido. Sobre seu casamento. Eduardo se afastou, começando a andar em círculos no estacionamento. Separação. Você está falando de separação, né? Dissolver 7 anos de casamento, quebrar minha família, fazer minha filha crescer em lares separados. Eduardo, eu disse gentilmente. Sua família já está quebrada. Tatiana fez isso, não você. Agora você precisa decidir como vai seguir em frente. Se vai tentar reconstruir algo com alguém que mentiu para você por anos e tentou cometer crimes graves, ou se vai se proteger e proteger sua filha. A Melissa. Ele sussurrou, parando de andar. Como vou explicar para uma criança de 3 anos que a mamãe fez coisas ruins? Que talvez a mamãe não vai poder morar com a gente por um tempo? Com a verdade, adaptada para a idade dela. Eu respondi. Eduardo, crianças são mais resilientes do que pensamos. Mas elas precisam de estabilidade, de segurança. Precisam saber que os adultos em suas vidas vão fazer o certo, mesmo quando é difícil. Ele voltou para perto do carro, se sentando no meio-fio.
Sentei ao lado dele, ignorando o desconforto do concreto frio. O Dr. Fábio permaneceu de pé, respeitando o nosso momento, mas pronto para intervir se necessário. Eu ainda amo ela, sabe? Eduardo confessou baixinho. Mesmo depois de tudo isso, de todas as mentiras, da traição, parte de mim ainda ama a mulher com quem casei. E isso me deixa com raiva de mim mesmo. Amor não desaparece da noite para o dia, filho. Você construiu uma vida com ela. Tem uma filha com ela. É normal ainda sentir algo, mesmo diante de tanta decepção. Mas como eu supero isso? Como eu acordo amanhã e simplesmente segue em frente como se meu mundo não tivesse acabado? Um dia de cada vez, eu disse pegando sua mão. Primeiro você vai buscar a Melissa, vai abraçar sua filha, vai lembrar por que precisa ser forte. Segundo, vai conversar com o Dr. Fábio aqui sobre seus próximos passos legais, proteger seu patrimônio, sua carreira, seu futuro. E terceiro, ele perguntou. Terceiro, você vai se perdoar por ter confiado na pessoa errada. Porque confiar não é fraqueza, Eduardo. É humanidade. Ele ficou em silêncio por um longo momento, processando minhas palavras. Então, finalmente, eu preciso me separar dela, não é? Não tem jeito. O Dr. Fábio se aproximou. Eduardo, vou ser franco com você. Sua esposa cometeu crimes graves. Mesmo que consiga pena alternativa, vai ter antecedentes criminais. As dívidas que ela acumulou, você sendo casado em comunhão parcial de bens, metade pode sim ser sua responsabilidade. Se você não se separar legalmente, pode passar anos pagando por escolhas que ela fez sozinha. E a Melissa? Como fica a guarda? Você tem emprego estável, residência fixa, não tem antecedentes. Tatiana agora tem. O juiz da vara de família vai levar tudo isso em consideração. Não significa que ela vai perder a filha completamente. Pode ter regime de visitas. Mas a guarda principal provavelmente ficará com você. Eduardo respirou fundo, como se estivesse prestes a pular de um penhasco. Então é isso. 7 anos de casamento terminam numa delegacia num sábado à tarde. Não, eu corrigi. 7 anos de casamento terminaram quando ela decidiu falsificar documentos e tentar me roubar. Você está apenas reconhecendo o que já aconteceu. Ele olhou para mim, os olhos vermelhos, mas sem mais lágrimas para derramar. Mãe, eu sinto muito. Sinto muito por ter trazido essa mulher para a sua vida, por ter confiado nela, Pare. Eu o interrompi firmemente. Você não vai se desculpar por ter amado alguém. Não vai se desculpar por ter tentado construir uma família. A única pessoa que precisa pedir desculpas já está lá dentro daquela delegacia. Ele assentiu lentamente. Depois se levantou, estendendo a mão para me ajudar também. Quando estava de pé, ele me puxou para um abraço apertado. O tipo de abraço que uma criança dá na mãe quando o mundo está assustador demais. Obrigado por estar aqui, ele murmurou no meu ombro. Obrigado por ser você. Por não ter desmoronado quando tudo isso aconteceu. Eu sou sua mãe, Eduardo. Desmoronar não é uma opção quando meu filho precisa de mim. Quando nos separamos, ele parecia um pouco mais forte, um pouco mais centrado. O Dr. Fábio se aproximou, colocando a mão no ombro dele. Eduardo, segunda-feira de manhã, vamos ao meu escritório. Vamos começar o processo de separação e proteção patrimonial. Vamos também trabalhar com as dívidas. Separar o que é legalmente seu do que é dela. Não vai ser fácil, mas vamos resolver tudo do jeito certo. Obrigado, Dr. Fábio, por tudo. É para isso que estou aqui. Agora vão para casa. Bem, vão para a casa da Margarida, já que a dela ainda está vazia. Descansem. Amanhã é outro dia. Eduardo olhou para mim. Mãe, eu não sei nem o que dizer sobre a sua casa. Os móveis no depósito, toda a bagunça. Amanhã a gente resolve isso também. Eu disse calmamente. Uma coisa de cada vez, lembra? Agora vamos buscar a Melissa, vamos jantar alguma coisa e vamos estar juntos. Família de verdade. A que não abandona nos momentos difíceis. Ele sorriu. Um sorriso pequeno e triste. Mas ainda assim um sorriso. Família de verdade. E enquanto saíamos daquele estacionamento, eu sabia que ainda havia um longo caminho pela frente. Mas pela primeira vez naquele dia impossível, senti que íamos conseguir atravessar essa tempestade juntos. O domingo amanheceu nublado,
como se o próprio céu refletisse o peso emocional que todos nós carregávamos. Passei a noite na casa de Eduardo, num quarto de hóspedes que ele insistiu que eu usasse. Ele ficou com a Melissa, que felizmente estava dormindo quando chegamos na noite anterior. A pequena não havia feito perguntas difíceis ainda. Apenas ficou feliz em ver a vovó. Mas agora, na manhã clara e fria de domingo, era hora de enfrentar as consequências práticas de tudo que havia acontecido. Meu celular tocou às 8 da manhã. Era o Dr. Fábio. Margarida, bom dia. Sei que é domingo, mas consegui alguns avanços importantes ontem à noite que precisam ser comunicados. Pode falar, doutor. Estou acordada. Primeiro, o juiz de plantão autorizou o desbloqueio dos R$200 mil para devolução imediata ao casal Carlos e Amanda. A transferência será feita ainda hoje. Segundo, os móveis da sua casa foram localizados no depósito exatamente onde Tatiana disse. Podemos providenciar a retirada ainda essa semana. Respirei aliviada. Isso é ótimo. E quanto ao processo criminal? A audiência de custódia será amanhã. O Ministério Público vai decidir se aceita a proposta de pena alternativa ou se pede prisão preventiva. Pelo histórico dela ser limpo e pela colaboração, acredito que vão aceitar algum tipo de medida cautelar. Proibição de se aproximar de você, entrega de passaporte, essas coisas. E o casal? Eles vão recuperar tudo? Sim. Aliás, eles me ligaram ontem à noite, extremamente gratos pela sua ajuda. Disseram que muitas vítimas de fraude ficam anos brigando na justiça. Você facilitou muito o processo ao agir rápido. Depois de desligar, encontrei Eduardo na cozinha, preparando o café da manhã. Melissa estava sentada na mesa, balançando as perninhas enquanto comia torradas. Vovó Marga! Ela gritou ao me ver, abrindo os bracinhos. Peguei-a no colo, sentindo meu coração apertar. Aquela criança inocente não fazia ideia da tempestade que havia abalado sua família. Eduardo, eu disse baixinho enquanto Melissa voltava para suas torradas. Precisamos conversar sobre como vamos explicar para ela. Ele assentiu, servindo café para nós dois. Eu sei, pensei nisso a noite inteira. A psicóloga infantil que atende ela no posto de saúde. Vou marcar uma consulta urgente. Preciso de orientação profissional sobre como abordar isso. Boa ideia. E você? Como está se sentindo hoje? Ele deu um sorriso cansado. Melhor que ontem, o que não é dizer muito. Mas mais centrado, sabe? Passei a madrugada fazendo planilhas das dívidas, separando o que é comprovadamente dela do que pode ser considerado comum. Vou estar preparado para a reunião com o Dr. Fábio amanhã. Nesse momento, a campainha tocou. Eduardo franziu o senho. Não estou esperando ninguém. Fui até a porta e encontrei Carlos e Amanda parados na varanda, segurando uma cesta de café da manhã e flores. Dona Margarida, Amanda disse, os olhos marejados. Esperamos não estar incomodando num domingo de manhã, mas precisávamos vir pessoalmente agradecer. Entremos. Eu os convidei. Querem um café? Na sala, depois das apresentações formais com Eduardo e com a pequena Melissa brincando no tapete, Carlos explicou o motivo da visita. O advogado nos ligou ontem à noite. Disse que o dinheiro já foi desbloqueado e voltará para nossa conta ainda hoje. Dona Margarida, a senhora não faz ideia do que isso significa para nós. Amanda estava chorando abertamente. A gente passou a noite inteira sem dormir, com medo de ter perdido tudo. 5 anos economizando cada centavo, adiando sonhos, fazendo sacrifícios, e em 3 dias achamos que tinha ido tudo pelo ralo. Estou feliz que o dinheiro esteja voltando para vocês, eu disse sinceramente. Vocês eram vítimas tanto quanto eu. Tatiana enganou a todos nós. Mas a senhora agiu tão rápido, tão decisivamente, Carlos disse. Se a senhora tivesse hesitado, se tivesse tentado resolver em família, como muitas pessoas fazem, a gente teria perdido tudo. A senhora nos salvou. Eduardo estava ouvindo calado, a expressão complexa. Sabia que estava processando o impacto completo das ações de Tatiana, não apenas em mim, mas em pessoas completamente inocentes. E agora? Perguntei. Vocês ainda vão procurar uma casa? Amanda deu um sorriso triste.
Sim, mas com muito mais cuidado dessa vez. Vamos contratar um advogado para revisar toda a documentação antes de transferir qualquer centavo. Aprendemos uma lição cara, Dona Margarida. Depois que eles saíram, Eduardo se sentou ao meu lado no sofá. Melissa havia se mudado para o quarto dela, absorta em seus brinquedos. Mãe, eu preciso te dizer uma coisa. O que é, filho? Eu vou ajudar a pagar as dívidas dela. Sei que metade tecnicamente não é minha responsabilidade, mas não posso simplesmente deixar que ela afunde sozinha. Pela Melissa, se não por mais nada. Suspirei. Parte de mim queria protestar, dizer que ele não devia nada a uma mulher que havia mentido e traído sua confiança. Mas conhecia meu filho. Ele era bom demais para virar as costas completamente. Quanto você está pensando em assumir? Uns 100 mil. Metade do que ela me escondeu. Vou fazer um empréstimo consignado, comprometer uma parte do meu salário pelos próximos anos. Mas pelo menos durmo tranquilo sabendo que fiz o certo. E você tem certeza que é o certo? Eduardo, ela mentiu para você por anos. Eu sei, mãe. Mas se eu não ajudar, ela vai ficar endividada para sempre. E quem vai sofrer com isso é a Melissa. Quando minha filha crescer, não quero que ela pense que o pai abandonou a mãe dela na pior. Peguei sua mão. Você é um homem melhor do que a maioria, Eduardo. Mas prometo uma coisa. Você só faz isso depois que a separação estiver finalizada, com tudo documentado e oficial. Não pode haver dúvida de que é uma ajuda voluntária, não uma obrigação legal. Prometo. Dr. Fábio vai cuidar de tudo certinho. Naquela tarde, recebemos outra ligação. Dessa vez do delegado. Tatiana seria liberada com medidas cautelares. Proibição de se aproximar de mim a menos de 500 metros. Entrega do passaporte. Comparecimento mensal na delegacia para assinar presença. O processo criminal continuaria, mas ela não ficaria presa enquanto isso. Ela pediu para falar com você. O delegado informou Eduardo. Está querendo ver a Melissa. Eduardo fechou os olhos, claramente em conflito. Ela pode ver a filha? Tecnicamente sim, desde que você autorize. Não há restrição judicial quanto à criança, apenas quanto à sua mãe. Eu preciso pensar. Não posso simplesmente negar a filha dela, mas também não sei se estou pronto para isso. Entendo. Pense com calma e me avise. Depois que desligou, Eduardo me olhou com uma expressão de total exaustão. Como isso ficou tão complicado tão rápido? Porque decisões erradas têm consequências complexas. Eu respondi. Mas você vai navegar por isso. Um dia de cada vez, um passo de cada vez. Naquela noite, enquanto colocávamos Melissa para dormir, ela insistiu que a vovó contasse a história. Olhei para aquela criancinha inocente e senti uma determinação renovada. O mundo dela havia sido abalado, mas eu faria tudo ao meu alcance para garantir que ela crescesse, sabendo que era amada, protegida e valorizada. Mesmo que sua mãe tivesse falhado em fazer as escolhas certas, o resto da família estaria lá para ela. Vovó vai dormir aqui hoje? Melissa perguntou sonolenta. Vou sim, meu amor. Vovó vai ficar aqui sempre que você precisar. Para sempre? Para sempre. E enquanto ela adormecia segurando minha mão, soube que aquela promessa era uma que eu manteria. Não importa o que acontecesse. A segunda-feira chegou como um baque de realidade. Eduardo teve que faltar ao trabalho para a reunião no escritório do Dr. Fábio, e eu fiquei responsável por levar Melissa à creche. A pequena estava estranhamente quieta naquela manhã, como se de alguma forma sentisse que algo importante estava acontecendo. Vovó, onde está a mamãe? Ela perguntou no carro, pela primeira vez fazendo a pergunta que eu temia. A mamãe está resolvendo umas coisas importantes, querida. Mas ela te ama muito, e logo, vocês vão se ver. Ela brigou com o papai? Meu coração apertou. Às vezes os adultos têm problemas que precisam resolver. Mas não importa o que aconteça. Seu papai e sua mamãe sempre vão amar você muito. Ela pareceu aceitar essa resposta por enquanto. Mas eu sabia que mais perguntas viriam. Crianças sempre sabem quando algo está errado. Depois de deixá-la na creche, fui direto para o escritório do Dr. Fábio. Eduardo já estava lá, sentado numa cadeira de couro com pilhas de documentos à sua frente. Ele parecia ter envelhecido 10 anos em 2 dias. Mãe, ele acenou quando entrei.
Dr. Fábio estava justamente explicando as opções. O advogado ajustou os óculos e me indicou uma cadeira. Margarida, bom que chegou. Estava explicando ao Eduardo sobre o processo de separação. Temos duas opções: consensual ou litigiosa. Consensual seria mais rápido? Eduardo perguntou. Muito mais. Se Tatiana concordar com os termos, divisão de bens, guarda da criança, pensão alimentícia, podemos resolver tudo em questão de meses. Se ela contestar, pode levar anos. E as dívidas? Eu perguntei. Isso é o mais complicado. Dr. Fábio puxou uma planilha. Das 280 mil que Tatiana acumulou, consegui rastrear que 190 mil foram contraídos em nome exclusivamente dela. Cartões de crédito que Eduardo nem sabia que existiam. Empréstimos pessoais usando só o CPF dela. Esses não são responsabilidade legal do Eduardo. E os outros 90? Eduardo perguntou. Esses foram feitos em conjunto ou beneficiaram o casal diretamente? Financiamento do carro, reforma da casa, esse tipo de coisa. Legalmente, são dívidas comuns do casal. Eduardo passou a mão pelo cabelo. Então eu fico com 45 mil de responsabilidade legal, certo? Metade dos 90. Correto. Mas você mencionou ontem que quer ajudar a pagar mais que isso. Quero. Vou assumir 100 mil. Não porque sou obrigado, mas porque é o certo. Pela Melissa. Dr. Fábio fez algumas anotações. Vou redigir um acordo separado, deixando muito claro que os 55 mil adicionais que você vai pagar são ajuda voluntária, não obrigação legal. Isso protege você no futuro. E a guarda da Melissa? Perguntei. Eduardo quer guarda principal, com regime de visitas para a mãe. Considerando que Tatiana agora tem antecedentes criminais e que Eduardo tem emprego estável e residência adequada, o juiz provavelmente vai deferir. Ela vai concordar com isso? Eduardo parecia preocupado. Tatiana ama a Melissa. Ela pode lutar pela guarda compartilhada. Pode tentar, Dr. Fábio admitiu. Mas a realidade é que ela vai estar cumprindo pena, mesmo que seja alternativa. Vai ter horários restritos, obrigações com a justiça. Guarda compartilhada exige flexibilidade e disponibilidade que ela não vai ter. Nesse momento, a secretária do Dr. Fábio entrou na sala. Desculpe interromper, mas tem uma ligação. É da advogada da senhora Tatiana. Ela está pedindo para conversar sobre um possível acordo. Os três nos entreolhamos. Eduardo ficou visivelmente tenso. Coloque no viva voz. Dr. Fábio instruiu. Uma voz feminina profissional preencheu a sala. Dr. Fábio, aqui é a doutora Patrícia Gomes, advogada particular contratada pela família da senhora Tatiana Mendes. Estou assumindo o caso dela no lugar da Defensoria Pública. Doutora Patrícia, bom dia. Estou aqui com meu cliente Eduardo Almeida e sua mãe, Margarida Almeida. Pode falar. Perfeito. Vou ser direta. Minha cliente reconhece todos os erros que cometeu. Ela está arrependida, colaborou completamente com a investigação e agora quer minimizar os danos. Ela está disposta a aceitar todos os termos que vocês propuserem para a separação. Guarda, divisão de bens, tudo. Eduardo se inclinou para a frente. Tudo? Ela vai aceitar que eu fique com a guarda principal da Melissa? Sim, senhor Eduardo. Ela entende que cometeu crimes graves e que isso afeta sua capacidade de ser a guardiã principal, mas pede, pelo amor da filha, que tenha um regime de visitas generoso. Ela quer ser parte da vida da Melissa. E quanto às dívidas? Dr. Fábio perguntou. Ela assume total responsabilidade pelas dívidas contraídas exclusivamente por ela. Os 190 mil são problema dela. Quanto aos 90 mil de dívida comum, ela aceita que sejam divididos meio a meio, como manda a lei. Eduardo olhou para mim, depois para o Dr. Fábio. Isso parece razoável demais. Por que ela está aceitando tudo tão facilmente? Porque ela não tem escolha. A doutora Patrícia respondeu honestamente. Senhor Eduardo, sua esposa está enfrentando processo criminal sério. Ela falsificou documentos, cometeu estelionato, tentou fraudar a própria sogra. Se ela tentar lutar por mais na separação, só vai piorar sua imagem perante o juiz. A melhor estratégia dela agora é demonstrar contrição, responsabilidade
e vontade de reparar os danos. E o processo criminal? Eu perguntei. Como está? O Ministério Público aceitou propor pena alternativa. 2 anos de prestação de serviços comunitários, restrição de direitos, multa significativa. Mas só se ela se declarar culpada e aceitar todas as condições. Uma delas é não se aproximar da senhora Margarida e não contestar nada na separação. Era uma estratégia inteligente, eu tinha que admitir. Tatiana estava cortando suas perdas, aceitando punição menor agora, para evitar consequências piores depois. Ela quer falar com o Eduardo. A advogada continuou. Pessoalmente, não para negociar. Os termos já estão claros, mas para se explicar, para se desculpar de verdade. Eduardo ficou pálido. Eu não sei se estou pronto para isso. Não precisa decidir agora, Dr. Fábio disse. Doutora. Patrícia, vamos analisar a proposta e retornamos ainda hoje, mas preliminarmente parece aceitável. Perfeito. Ah, e uma última coisa. Minha cliente pediu para eu transmitir uma mensagem para a dona Margarida. Todos olharam para mim. Que mensagem? Ela disse: diga para a Margarida que ela tinha razão. A Melissa precisa de exemplos de força e dignidade. Obrigada por ser esse exemplo quando eu falhei. Senti um nó na garganta. Era a coisa mais honesta que Tatiana havia dito desde que toda essa situação começou. Depois que desligamos, ficamos em silêncio por um momento. Finalmente, Eduardo falou: eu vou aceitar os termos. Vou aceitar o acordo de separação. Vou assumir minha parte das dívidas mais os 55 mil voluntários. E vou dar a ela um regime de visitas generoso. Mas com uma condição. Qual? Dr. Fábio perguntou. Que ela faça terapia. Não apenas as obrigatórias do processo criminal, mas terapia de verdade. Para entender por que fez o que fez. Para trabalhar seus problemas com dinheiro, com mentiras. Porque se ela vai continuar sendo parte da vida da Melissa, precisa ser uma versão melhor de si mesma. Dr. Fábio sorriu. Isso é muito maduro, Eduardo. Vou incluir no acordo. Eduardo olhou para mim. Estou fazendo a coisa certa, mãe? Peguei sua mão. Está fazendo a coisa compassiva, filho. E às vezes, especialmente quando há uma criança envolvida, compassivo é o mesmo que certo. Ele assentiu, os ombros finalmente relaxando um pouco. Então vamos em frente. Vamos terminar esse casamento da forma mais digna possível e focar no que realmente importa, a Melissa. E naquele momento, apesar de toda a dor e traição, senti orgulho do homem que meu filho havia se tornado. 2 semanas se passaram desde aquele sábado caótico que mudou nossas vidas para sempre. A quarta-feira tinha amanhecido ensolarada, um contraste bem-vindo com os dias tumultuados que havíamos atravessado. Hoje era o dia em que finalmente recuperaria meus pertences do depósito onde Tatiana os havia escondido. Eduardo havia alugado um caminhão e chamado 2 amigos para ajudar com a mudança. Quando chegamos ao depósito na Zona Sul, encontrei tudo exatamente como a polícia havia relatado. Meus móveis, meus quadros, minhas plantas, tudo cuidadosamente armazenado e catalogado como evidência do crime. Mãe, olha, Eduardo me chamou, apontando para uma caixa rotulada com minha letra. Essas são suas coisas pessoais. Tatiana as organizou. Era verdade. Apesar de tudo, ela havia embalado meus pertences com cuidado. Fotos de família em papel bolha, louças envoltas em jornal, roupas dobradas em caixas limpas. Era bizarro ver tanto cuidado aplicado a um ato tão cruel. Ela sempre foi organizada, eu disse sem emoção, mesmo quando estava cometendo crimes. Levamos a tarde inteira carregando tudo de volta para minha casa. Carlos e Amanda apareceram sem avisar, trazendo sanduíches e bebidas para todos. Ouvimos pelos vizinhos que era hoje, Carlos explicou. Queríamos ajudar. Foi tocante ver aquele casal, que havia sido tão prejudicado por Tatiana, oferecendo ajuda generosa. Ali estava a diferença entre pessoas genuinamente boas e aquelas que apenas fingiam ser. Quando o último móvel foi colocado no lugar, já era início de noite. Olhei ao redor da minha sala, agora de volta ao normal, e senti uma emoção complexa.
Estava feliz por ter minha casa de volta, mas a casa em si parecia diferente agora, marcada pelo que havia acontecido. Café? Ofereci ao pequeno grupo reunido na sala. Enquanto preparava café para todos, Eduardo me encontrou na cozinha. Mãe, tem uma coisa que preciso te contar. Tatiana assinou os papéis da separação hoje. Está oficialmente em andamento. Como você está se sentindo com isso? Ele deu um sorriso cansado, aliviado estranhamente. É como se um peso tivesse saído dos meus ombros. Ainda dói, ainda é confuso, mas é o começo do fim, sabe? E a Melissa? Como ela está lidando? Melhor do que eu esperava. A psicóloga tem nos ajudado muito. Explicamos que a mamãe e o papai vão morar em casas separadas, mas que os dois amam ela muito. Ela pergunta pela Tatiana todo dia, mas aceita que vão se ver no final de semana. Tatiana vai ter a primeira visita quando? Sábado. Vai ser supervisionada num espaço neutro por 3 horas. A psicóloga recomendou ir devagar. Voltamos para a sala com o café. Carlos estava admirando um quadro na parede. Uma pintura antiga de paisagem que pertencera à minha mãe. Sua casa é linda, dona Margarida, Amanda disse. E pensar que quase perdemos tudo isso por ganância. Não foi ganância de vocês, eu corrigi gentilmente. Vocês queriam realizar um sonho honesto. Foi ganância de quem tentou enganá-los. Carlos se sentou no sofá, Amanda ao lado dele. Dona Margarida, posso fazer uma pergunta pessoal? Claro. Como a senhora conseguiu manter a calma naquele dia? Quando descobriu tudo, quando viu sua casa vazia, eu teria surtado completamente. Pensei na pergunta por um momento. Sabe, Carlos, eu tenho 62 anos. Vivi muita coisa. Perdi meu marido jovem, criei um filho sozinha, trabalhei em 2 empregos por décadas. Aprendi que pânico não resolve nada. Ação resolve. Então, quando vi minha nora ali com aquele casal, minha primeira reação foi pensar: o que eu posso fazer agora para resolver isso? E ligou para o advogado. Amanda completou. Exatamente. Porque eu sabia que tinha me protegido. Há 2 anos, quando o Dr. Fábio me sugeriu colocar a casa em nome de uma empresa, achei exagerado. Mas ele explicou que patrimônio protegido é patrimônio seguro. E ele estava certo. Eduardo se juntou à conversa. Minha mãe sempre foi assim. Previdente, cuidadosa. Eu é que fui descuidado. Eduardo, eu disse firmemente. Não vamos voltar a isso. Você foi enganado por alguém em quem confiava. Isso não é descuido, é má sorte. Um dos amigos de Eduardo, um rapaz chamado Rafael que havia ajudado com a mudança, limpou a garganta. Posso falar uma coisa? Sei que não é minha família, mas... Eduardo, cara, você está sendo incrível nisso tudo. Muitos homens na sua situação teriam simplesmente abandonado a ex, deixado ela se virar com as dívidas. Você está assumindo mais do que precisa só para garantir que sua filha cresça vendo que o pai fez o certo. Eduardo ficou vermelho, claramente desconfortável com o elogio. É só o certo a fazer, né? Não. Rafael insistiu. A maioria das pessoas não faz o certo quando o certo é difícil. Você está. Naquela noite, depois que todos foram embora, Eduardo e eu ficamos sentados na varanda, observando as estrelas aparecerem no céu escurecido. Mãe, posso te perguntar uma coisa? Sempre. Você perdoou a Tatiana? A pergunta me pegou de surpresa. Fiquei em silêncio por um momento, realmente pensando na resposta. Não sei se é perdão exatamente. Respondi honestamente. Não estou mais com raiva. Entendo que ela estava desesperada, que fez escolhas terríveis por pânico e não por maldade pura. Mas perdoar? Perdoar significa confiar de novo. E essa confiança está quebrada para sempre. Mas você vai deixar que ela seja parte da vida da Melissa. Claro. Ela é a mãe da criança. Melissa merece conhecer sua mãe. Merece ter uma relação com ela, desde que seja saudável e supervisionada. Meus sentimentos pela Tatiana não devem interferir no direito da Melissa de ter uma família. Eduardo assentiu lentamente. Você é mais forte do que eu, mãe. Não sou forte, filho. Só sou velha o suficiente para saber que guardar rancor só envenena quem guarda. Tatiana vai carregar as consequências das escolhas dela pelo resto da vida.
Não preciso adicionar meu ódio a esse fardo. Ele deitou a cabeça no meu ombro como fazia quando era criança. Obrigado por estar aqui. Por não ter desmoronado quando eu precisei de você. Sempre vou estar aqui, Eduardo. Sempre. Ficamos ali sentados em silêncio confortável, ouvindo os sons da noite. Carros passando ao longe. Vizinhos conversando em suas varandas. O vento nas árvores. Minha casa estava de volta. Minha vida estava se reorganizando. E meu filho estava encontrando força para seguir em frente. Não era um final feliz dos contos de fadas. Era melhor que isso. Era um recomeço real, com cicatrizes e lições aprendidas, mas com esperança genuína para o futuro. E às vezes, principalmente quando se tem 62 anos e já viu de tudo na vida, esperança genuína é tudo o que você precisa. 3 meses se passaram desde aquele sábado fatídico que virou nossas vidas de cabeça para baixo. O outono havia chegado, trazendo folhas douradas e um ar mais fresco, e com ele, uma sensação de renovação que todos nós precisávamos desesperadamente. Estava na cozinha preparando o almoço de domingo, quando ouvi o som familiar da chave na porta. Eduardo e Melissa chegavam para nosso ritual semanal, almoço na casa da vovó, seguido de tarde de brincadeiras no jardim. Vovó Marga! Melissa correu até mim, seus cachinhos voando, um desenho colorido nas mãos. Olha o que eu fiz para você na escola. Era um desenho de uma casa com 3 figuras. Uma alta, uma média e uma pequena. É eu, você e o papai. Ela explicou orgulhosa. E então, depois de uma pausa, acrescentou. A mamãe também desenhou uma casa dela. Agora eu tenho 2 casas. Eduardo entrou na cozinha atrás dela, os olhos encontrando os meus. Nos últimos meses, eu havia visto meu filho se transformar. A dor inicial havia dado lugar a uma força tranquila. Ele havia emagrecido um pouco. Tinha alguns fios brancos novos nas têmporas, mas seus olhos tinham uma clareza que não existia antes. Como foi a visita ontem? Perguntei baixinho enquanto Melissa ia brincar na sala. Bem, Tatiana está diferente, mais calma, mais consciente. A terapia está realmente ajudando. Ele pegou uma cenoura da tábua e começou a mordiscar. Ela perguntou por você. Perguntou o quê? Como você estava? Se a casa estava de volta ao normal. Se você ainda tinha raiva dela. Desliguei o fogo e me virei para ele. E o que você disse? Disse a verdade. Que você seguiu em frente. Que não guarda rancor, mas que também não quer contato. Ela entendeu. Até agradeceu por você deixar que ela veja a Melissa. Fomos interrompidos pela campainha. Era o Dr. Fábio, que havia se tornado não apenas meu advogado, mas um amigo genuíno através de toda essa provação. Ele vinha almoçar conosco uma vez por mês. Margarida! Eduardo! Ele cumprimentou, entrando com uma garrafa de vinho e um sorriso caloroso. E onde está minha ajudante favorita? Tio Fábio! Melissa correu para abraçá-lo. Durante o almoço conversamos sobre assuntos leves. O trabalho de Eduardo, a escola de Melissa, as últimas notícias da cidade. Mas quando a pequena foi brincar no jardim depois de comer, a conversa ficou mais séria. Tenho novidades sobre o processo, Dr. Fábio anunciou. A sentença de Tatiana saiu ontem. 2 anos de prestação de serviços comunitários, 3 anos de restrição de direitos, multa de R$50 mil. Nada de prisão. E ela vai conseguir cumprir? Perguntei. Já começou. Está fazendo trabalho voluntário numa creche municipal, ajudando com a administração e cuidado das crianças. Ironicamente, está sendo muito bem avaliada. As coordenadoras dizem que ela é dedicada e responsável. Eduardo deu um riso sem humor. Sempre foi boa em cuidar de crianças. Era com dinheiro e verdades que tinha problema. E o casal Carlos e Amanda? Eu quis saber. Eles recuperaram tudo? Tudo. Os 200 mil voltaram integralmente, mais juros. E tem mais. Eles finalmente compraram uma casa. Legalmente dessa vez, com toda a documentação verificada 3 vezes. Me convidaram para o chá de inauguração semana que vem. Que maravilha! Eu sorri genuinamente. Fico tão feliz que algo bom tenha saído de todo esse caos. Dr. Fábio ficou sério por um momento. Margarida, posso falar sobre algo delicado? Claro. Tatiana escreveu uma carta para você.
Pediu que eu entregasse. Você não é obrigada a ler, não é obrigada a responder. Mas ela quis tentar. Olhei para o envelope branco que ele tirou da pasta. Meu nome estava escrito na frente, com a letra caprichada de Tatiana que eu reconhecia das listas de compras que ela fazia quando morava com Eduardo. Vou ler, decidi, pegando o envelope. Mas depois, quando estiver sozinha. Naquela noite, depois que Eduardo e Melissa foram embora, depois que arrumei a cozinha e apaguei as luzes, sentei-me na minha poltrona favorita com uma xícara de chá e abri a carta. Querida Margarida, sei que não tenho direito de chamá-la assim depois do que fiz. Sei que não tenho direito de pedir nada, de esperar nada. Mas preciso tentar. Estes 3 meses foram os mais difíceis da minha vida, mas também os mais esclarecedores. A terapia, o serviço comunitário, o tempo longe de tudo que eu conhecia, me forçaram a olhar para mim mesma de verdade pela primeira vez. Eu era uma mulher que construiu sua vida inteira em cima de aparências. Queria parecer bem-sucedida, parecer feliz, parecer perfeita. E quando a realidade não correspondia à aparência, em vez de admitir e pedir ajuda, eu mentia, escondia, empurrava o problema para frente, até que se tornou uma bola de neve impossível de controlar. Quando tentei vender sua casa, eu estava tão mergulhada no desespero que convenci a mim mesma de que estava fazendo o certo, que você não precisava de tanto espaço, que o dinheiro resolveria nossos problemas, que era praticamente um favor. Mas no fundo, eu sabia. Sabia que estava te roubando, sabia que estava destruindo a confiança da família, sabia que estava cometendo crimes. Fiz mesmo assim. E essa é a parte que mais me assombra, que fui capaz de olhar você nos olhos e dizer aquelas palavras cruéis. Você vai morar na rua agora. Como pude? Como me transformei em alguém capaz disso? Não tenho desculpas. Tenho apenas arrependimento profundo e um compromisso de ser melhor. Pela Melissa, principalmente. Ela merece uma mãe que seja exemplo de honestidade, não de mentiras. Eu sei que você deixa que eu veja a Melissa, mesmo depois de tudo. Isso é uma generosidade que eu não mereço. Eduardo me disse que foi sua decisão, que você disse que a Melissa merecia conhecer sua mãe, independente dos erros que cometi. Por isso, e por tudo, obrigada. Obrigada por ter sido a mulher forte que eu não fui. Obrigada por ter protegido seu patrimônio, sua dignidade, e ainda assim ter mantido compaixão suficiente para não usar minha filha como vingança. Não espero seu perdão. Não peço para voltarmos a ser família. Apenas queria que você soubesse. Você tinha razão naquele dia na delegacia. A Melissa precisa de exemplos de força e dignidade, e eu estou tentando, todos os dias, me tornar digna de ser um desses exemplos. Com respeito e arrependimento eterno, Tatiana. Dobrei a carta lentamente, as mãos tremendo levemente. Não era um pedido de desculpas vazio ou cheio de autocomiseração. Era reconhecimento genuíno de erro, sem desculpas ou justificativas. Peguei uma caneta e um papel e escrevi uma resposta curta. Tatiana, li sua carta. Agradeço pela honestidade. Não posso dizer que perdoo completamente. Algumas feridas levam tempo para cicatrizar. Mas reconheço seu esforço em mudar, e isso conta. Continue sendo uma boa mãe para a Melissa. Continue trabalhando em si mesma. Isso é tudo o que posso pedir. Margarida. Selei o envelope e deixei na mesinha para enviar no dia seguinte. Depois, saí para a varanda e olhei para as estrelas. As mesmas estrelas que estavam lá naquela noite terrível há 3 meses. As mesmas estrelas que continuariam brilhando muito depois que todos nós não estivéssemos mais aqui. A vida seguia em frente. Eduardo estava reconstruindo sua vida, planejando talvez um dia conhecer alguém novo. Melissa estava crescendo feliz e amada, mesmo com pais separados. Tatiana estava pagando por seus erros e tentando ser melhor. E eu estava bem. Tinha minha casa, minha dignidade, minha família. O que Tatiana havia tentado me roubar, minha segurança, meu lar, eu havia recuperado. Mas mais que isso, havia descoberto reservas de força que nem sabia que possuía.
Havia aprendido que confiar nos profissionais certos e tomar decisões prevenidas fazem toda a diferença. Havia provado, para mim mesma e para meu filho, que mesmo aos 62 anos, ainda era capaz de proteger o que era meu. E talvez mais importante, havia aprendido que justiça e compaixão não são opostos, são duas faces da mesma moeda. Exigir consequências pelos crimes de Tatiana era justiça. Permitir que ela mantivesse contato com a filha era compaixão. Ambos eram necessários. Ambos eram certos. Entrei de volta na casa, tranquei as portas e fui dormir tranquila. Amanhã seria outro dia, com seus próprios desafios e alegrias. Mas hoje, este dia difícil, porém transformador, estava finalmente, verdadeiramente terminado. E eu estava pronta para o que viesse a seguir.